Amar mais de um amor que tenha vida. Não sejam sempre tímidos arpejos. Não sejam só delírios e desejos de uma doida cabeça escandecida. É com esse trecho do belo poema Dianteiro de Quentel que começa o vídeo de hoje para falar de amor. Uma paixão tão profunda que começou de uma forma inesperada, viu? E que até hoje, quando contada, gera admiração. Uma mulher se apaixona por um morador de rua e o inevitável acontece. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A protagonista da nossa história de hoje é uma mulher sueca conhecida como Emmy Abrahamsson, nascida em 20 de outubro de 1976. Emmy sempre viveu uma vida de muitos sonhos. Digo isso porque seus caminhos acabaram lhe guiando para uma vida artística onde os sonhos acabam se tornando realidade. A jovem Emmy cresceu em Moscou, na Rússia, e estudou drama em Londres, na Inglaterra, onde pôde conhecer muitas pessoas da área. Por conta dessa profissão, a sueca viajou à Europa a trabalho, adquirindo experiência em diversas áreas que vão desde a direção até a atuação. Emmy atualmente é mais conhecida por atuar na literatura, onde escreveu uma série de livros e um deles tornou-se muito famoso. O título é Como se apaixonar por um homem que vive em um arbusto, publicado em 2016. Mas não vamos avançar nessa história, afinal esse livro conta aquela que talvez seja a história de vida mais doida que Emmy pôde passar. Mesmo sendo uma profissional consagrada, foi no campo do amor que ela experimentou as sensações mais loucas possíveis. Foi no dia 24 de setembro de 2006, em Amsterdã, que Emmy teve seu primeiro encontro inesperado. O relógio marcava 10 para 7 da noite, e a escritora lembra muito bem do horário porque teve de dizê-lo ao homem que nunca mais sairia da sua vida. Emmy estava sentada em um banco de uma praça, esperando um amigo para jantar. Até esse momento, não havia nada de anormal acontecendo, era uma espera como qualquer outra. Foi então que um homem se aproximou para perguntar que horas eram, e Emmy sabia por conta de um grande relógio que estava em sua frente. O homem sentou ao lado da escritora e começou a puxar assunto. Mas o mais estranho da cena é que ele era um mendigo, mal vestido, com cabelos bagunçados e não tendo o melhor cheiro do mundo. O homem pareceu não se importar muito e não se intimidou com a diferença social que havia entre os dois. Emmy também não se sentiu acuada ou com medo, pelo contrário, a mulher parecia estar confortável com tudo o que estava ocorrendo. Mais tarde, em entrevista ao programa britânico This Morning, ela disse que se perdeu nos olhos castanhos do homem. Seria aquilo amor à primeira vista? Eu não sei dizer ao certo, mas com certeza as duas pessoas naquele dia se entenderam muito bem. A conexão foi tamanha que mesmo quando o amigo de Emmy chegou e ela teve de ir embora, o homem misterioso não pensou duas vezes e disse: sábado, mesmo horário e mesmo banco. Um convite muito intrigante, né? E confiante também, porque vou te falar, do nada soltar essa aí, não é todo mundo que tem coragem. Já Emmy destacou que após as frases curtas, o mendigo saiu andando sem esperar uma resposta. Mais tarde, Emmy veio a saber quem era o homem com que ela estava conversando naquela noite. Seu nome era Vicky Kokula, um imigrante que foi para a Europa com um sonho: fazer uma das viagens conhecidas como mochilão. Nelas, basicamente, a pessoa leva o essencial e mesmo com pouco dinheiro, acaba se virando para conhecer vários lugares, dormindo em casas de amigos ou de favor, fazendo freelancers e economizando onde pode. As pessoas que fazem mochilão coletam histórias inacreditáveis, e foi mais ou menos isso que aconteceu com Vic, só que sua história teve mais baixos do que altos até conhecer Emmy. Vic era um americano e ele teve dois grandes problemas durante o seu mochilão. O primeiro deles é que o dinheiro acabou antes da sua
ideia de viagem. Sem conseguir se sustentar na Europa, Vic passou a morar nas ruas, sem parecer ligar muito para esse problema. A segunda questão é que nesse período ele acabou sofrendo com alcoolismo, e como bem sabemos, esse é um quadro muito complicado. A dependência em drogas, independente de ilícita ou não, é capaz de destruir a vida de uma pessoa. Ela tira a confiança e por vezes a vontade de viver. Com isso, a pessoa acaba apenas sobrevivendo para sustentar o vício. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Vic. O ponto de virada acabou sendo Amy, que pelo simples fato de estar sentada no banco de uma praça, conseguiu mudar a vida de uma pessoa. Mas como o próprio Vic disse em entrevista, ela estava sentada, linda e cheia de confiança. Talvez isso tenha inspirado o americano de alguma forma. E é agora que nós começamos um segundo momento importante. Não é nenhum mistério para vocês que o segundo encontro acabou acontecendo, né? No sábado, no mesmo horário e no mesmo banco, Amy chegou primeiro e estava ansiosa com aquele momento. Ela não conseguia parar de pensar no estranho homem que havia conhecido. A sueca também estava se achando um pouco tola por toda aquela situação. Afinal, ela estava cortejando uma pessoa que vivia na rua e ela não sabia se essa diferença social seria um grande problema. Para piorar a situação, Vic se atrasou cerca de 20 minutos até chegar na praça. Ele não acreditava que ela apareceria de fato e por isso acabou chegando depois do horário, o que quase fez Amy desistir daquela empreitada maluca. E se a história não poderia ficar mais diferente, Vic ainda chegou andando em uma bicicleta de criança. Conseguem imaginar a cena, meus queridos? Parece minimamente uma história de filme, né? Bom, apesar do atraso, Amy e Vic conversaram por muito tempo. Ela riu com ele e se sentiu ainda mais segura perto do homem. A escritora até confessou que poderia ter beijado ele se não fosse o cheiro um pouco desagradável. Mas seus lábios não precisaram se encontrar aos de Vic para que o próximo passo fosse dado. Amy iria se mudar de Amsterdã para Viena, na Áustria. Faltavam poucas semanas para sua partida, mas ela queria ver Vic de novo. Foi então que a sueca ofereceu seu número ao homem, mesmo sabendo que ele não poderia ligar para ela. Afinal, ele era um morador de rua e não possuía celular. A despedida foi muito comovente e apesar da química, ela sentiu que nunca mais viria o homem de olhos castanhos cativantes. Aquele poderia ser o momento final dessa história de amor pra lá de maluca, né? Mas não acaba por aí não. Dias e semanas se passaram e Amy não teve nenhuma notícia de Vic. Ela estava ansiosa com o contato do homem e não conseguia parar de pensar nele. Toda a conversa e os sorrisos foram mais valiosos do que qualquer aparência inicial ou status social. Ela estava apaixonada pelo homem da bicicleta de criança, família. Foi então, quando ela menos esperava, que o momento mágico aconteceu. Amy recebeu uma ligação de Vic e ele estava na cidade querendo vê-la. Ele havia feito alguns bicos, economizado o suficiente, então pegou um trem para Viena. De lá encontrou-se com Amy e ao lado dela permanece até os dias de hoje. Sim, o amor falou mais alto no reencontro, tá? Hoje eles vivem como no final da música do Eduardo e Mônica, da Legião Urbana, sabe? E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Não há como definir de outra forma isso tudo, né? Mesmo tão diferentes e de aspectos sociais tão diversos, foi nesse terceiro encontro que tudo mudou, né? O americano se formou em engenharia, o casal teve gêmeos que sempre ouvem a história inacreditável de quando os pais se conheceram. Parece que teve um editor da vida cortando ali uma parte, mas quando o amor bate, meus queridos, uma ligação pode mudar tudo, né? Bom, com esse final feliz esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tem alguma história de amor inacreditável também, deixa aqui nos comentários, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!